não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Em 1932, pelo romancista alemão Robert Musil, que era um bom dominador dos problemas da filosofia, embora os seus escritos de filosofia sejam muito poucos. E ele está escrevendo uma carta a uma amiga, a um amigo, Frank Thies, e diz: você conhece a minha tese sobre o estado atual da filosofia. A filosofia enquanto tal, na medida em que não se matematize, não pode nada demonstrar, ao passo que ela teria o dever de fazer isso enquanto ciência. E, reconhecendo esse estado de coisas, ela se voltou, por seu lado, para os assuntos que são do interesse dos matemáticos. Mas o imenso resíduo metafísico, nem por isso foi evacuado para fora do mundo. Ele está presente, suas questões e seus problemas estão presentes, eles são mesmo mais prementes do que jamais o foram. Só que é preciso buscar a sua base de demonstração em outro lugar. E esta não pode se encontrar senão no irracional, na poesia. Se existe uma tarefa que cabe à poesia, e desde Goethe é certo que ela existe, é de criar e levantar esse relicário da mística demonstrativa. Então, essa era de fato a situação a que a filosofia havia chegado, pelo menos dentro do círculo de pessoas que eram afetadas ali pela escola neopositivista ou analítica. Vocês devem se lembrar que o Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein termina com a famosa frase: aquilo que não se pode falar deve-se calar. Ou seja, o universo inteiro do conhecimento humano ficava dividido entre a demonstração matemática, quer dizer, a total explicitação da linguagem demonstrativa, em todos os seus passos, ou seja, a linguagem perfeitamente clara, com todos os seus termos definidos, exatamente como matemática, e tudo articulado de acordo com as regras da lógica. E do outro lado, o silêncio da contemplação mística. Então, o que Musil está escrevendo aqui, aliás, Musil não, eu falei que era Robert Musil? Perdão, não é o Robert Musil, é o Hermann Broch. Aquilo que Hermann Broch diz aqui é um reflexo desse estado de coisas e, até certo ponto, uma descrição mais ou menos exata da situação a que os filósofos tinham chegado, como se fossem espremidos a um canto. Quer dizer, não temos mais... Ou matematizamos tudo ou ficamos calados. Então vem o Musil e diz: não, mas nós ainda podemos fazer a mística demonstrativa, a poesia, certo? Quer dizer, a poesia como uma maneira de expor verdades que não podem ser matematizadas, que não podem ser não podem ser expressas numa linguagem totalmente clara e definida, certo? Então, Broch acreditava que a poesia, nesse sentido, ela tem uma força demonstrativa, de algum modo, ela constitui um conhecimento talvez mais importante do que a ciência. Bem, tudo isso pode se discutir. Mas acontece que nada disto, nenhum desses problemas jamais teria acontecido, teria jamais aparecido, se a filosofia, a partir, digamos, do século XII, XIII, não tivesse tomado o rumo de se tornar uma ciência puramente teórica. Ou seja, uma ciência cujo objetivo é fornecer um discurso que tenha uma descrição suficiente da realidade como um todo, discurso esse que deve poder ser demonstrado em todos os seus passos,
sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma nebulosidade de linguagem, etc, etc. E isso se tornou tão, vamos dizer, tão óbvio para todos, que daí para diante o caminho estava aberto para justamente o racionalismo clássico, onde, com Descartes e Spinoza, a razão sozinha deve poder dar conta do conteúdo inteiro da realidade sem mesmo algum apelo à experiência. De alguma maneira, a concepção de filosofia que vigora ainda no mundo universitário, em toda parte, é esta, com a ressalva de que o fracasso dos grandes sistemas do racionalismo clássico diminuiu as pretensões da filosofia e, por outro lado, a criação da lógica matemática moderna aprimorou de tal modo os meios de demonstração que uma boa parte dos filósofos se desviaram para esta direção, quer dizer, para a direção da demonstração científica, e acabaram se dedicando a uma coisa totalmente diferente do que era a antiga filosofia. Quer dizer, a filosofia fica na função ou de uma ciência puramente demonstrativa que não chega a se realizar jamais, ou na função apenas de uma análise da linguagem científica. Bom, acontece que com relação a isso nós podemos fazer várias observações. A primeira é o seguinte: se fosse possível transformar todo o universo da filosofia num discurso universalmente coerente e demonstrativo, esse discurso deveria ser igualmente válido para todos e seria um discurso totalmente impessoal, como é o discurso de qualquer ciência. Na hora que uma ciência qualquer chega a uma conclusão, consegue expô-la matematicamente, então esta expressão pode ser padronizada e usada por todos os profissionais, por todos os investigadores daquela ciência. Por exemplo, para você estudar a teoria da relatividade de Einstein, você não precisa de maneira alguma apelar aos textos do próprio Einstein. Quer dizer, qualquer outro texto que contenha as mesmas fórmulas matemáticas e explorar aquilo com igual eficiência, às vezes até melhor do que o criador originário da teoria. Eu não conheço ninguém que tenha estudado, por exemplo, a mecânica de Newton nos textos de Newton, a não ser pessoas muito interessadas não na física, mas na ciência newtoniana, mas na história das ciências. Isto quer dizer que a linguagem com que se expressa a filosofia, ela se tornará estável e as proposições filosóficas assumirão, vamos dizer, aquela forma padronizada e universalmente transportável das fórmulas científico-matemáticas. Bom, mas basta você ler 3 linhas de qualquer dos filósofos da escola analítica ou positivista para você notar imediatamente que está presente ali um enorme resíduo estilístico. Ou seja, a filosofia de Wittgenstein, expressa na linguagem de outra pessoa, não é a filosofia de Wittgenstein. Ou a de Bertrand Russell, transportada, vamos dizer, exposta por um terceiro, já não é a mesma filosofia. Então, isso quer dizer que, em momento algum, a filosofia conseguiu, vamos dizer, se formalizar ao ponto de poder se cristalizar em fórmulas anônimas e transportáveis, como são as fórmulas de qualquer ciência. Mesmo a dos filósofos que pretendiam fazer exatamente isto. Tá certo? E, por outro lado, é fato que a poesia moderna, a partir de Baudelaire, Mallarmé e tal, ela foi se tornando cada vez mais hermética e mais difícil de compreender. Por exemplo, quando você lê Mallarmé, você vê que existe ali uma forma, existe uma estrutura, mas você não sabe o que ele está querendo dizer. Então é como se o objeto poético, como se uma obra poética constituísse um objeto por si mesmo. Um objeto que é quase que independente
do significado a que ele alude. Você pode preencher aquilo com muitos significados, nenhum deles vai ser perfeitamente satisfatório, mas o poema como estrutura, como objeto, permanece lá assim como um objeto de contemplação. Isso quer dizer que todo este problema surge da ideia de você retirar do discurso filosófico todo o resíduo subjetivo. Entendendo-se, vamos dizer, que o subjetivo é, vamos dizer, o reino do inexato, daquilo que é vago, daquilo que é não científico, daquilo que é, como diz o Bloch, irracional. Não é isso? Isso aí criou uma espécie de tradição e um conjunto de, vamos dizer, cacoetes que equalizam, por assim dizer, vamos dizer, o objetivo está para o racional, assim como o subjetivo está para o irracional. Quando a coisa mais fácil do mundo é você verificar que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Quer dizer, esses conceitos eles não se correspondem de maneira alguma. Então, um elemento importante para você diferenciar isso é você, quando lê um texto filosófico, você perguntar o seguinte: em que medida este indivíduo acredita nisto? Você vê aqui a teoria da gravitação universal de Newton, ou a mecânica quântica, ou a teoria da relatividade de Einstein, continuariam verdadeiras, ainda que seus autores não acreditassem numa só palavra. Se eles tivessem feito aquilo por pura brincadeira e tivessem acertado por acaso, a teoria continuaria verdadeira e se incorporaria, então, no conjunto dos conhecimentos científicos, como parte de um legado muito, muito precioso. Ou seja, em ciência não existe este problema da credibilidade. Quer dizer, se o indivíduo que expressa uma teoria acredita nela ou não, é absolutamente indiferente. A teoria se torna totalmente independente do indivíduo que a enunciou. Tá certo? E portanto, ela é exatamente a mesma em todas as bocas que a repetem. Não é isso? Eu digo, qual a possibilidade, digo eu, de um discurso assim concebido corresponder à estrutura do mundo objetivo? Entendemos por mundo objetivo aquele que existe por si mesmo, que não é criado por nós, que não é modelado por nós, que não é recortado nem selecionado por nós, é o mundo simplesmente que está aí. É aquela, vamos dizer, que é aquela grande presença que está diante de nós e na qual nós próprios estamos desde o instante em que nascemos. Resposta: essa possibilidade é absolutamente zero. Zero. Nenhum discurso que seja estabilizado e que seja uniforme e que possa ser repetido igualzinho por todas as bocas pode dizer respeito ao mundo objetivo concebido neste sentido. Por quê? Toda fórmula fixa a que você chega, se ela é perfeitamente definida em todos os seus termos, ela só pode corresponder aos objetos externos que, por sua vez, correspondam a esses termos, e no sentido exato em que esses termos foram formulados. Isso aqui é muitíssimo importante, hein? Isso quer dizer, como esse discurso lógico-científico ele tem um sentido estável, uniforme e padronizado, isto quer dizer que ele só pode versar sobre objetos do mundo exterior ou do que quer que seja, que correspondam aos termos ali definidos. Isto quer dizer que ele só pode versar sobre objetos que estão apreendidos num alto nível de abstração. E que estão, abstrair significa separar. Ou seja, você pega certos aspectos da realidade, isola-os de todos os outros aspectos possíveis,
limpa as suas arestas, de maneira que eles não se confundam com mais nada e parem, por assim dizer, num espaço vazio, uma espécie de céu das ideias puras. E é só porque você faz esta operação que você pode chegar ao discurso perfeitamente estabilizado. Ou seja, isto só pode corresponder a uma apreensão intersubjetiva válida para todas as pessoas que fizeram as mesmas operações abstrativas e que chegaram exatamente ao mesmo resultado. Isso não pode ter validade alguma para um mundo objetivo. Só para aquele recorte intersubjetivo que se chama o mundo das ciências físicas. Esse mundo é o mundo em geral? Absolutamente não. Os aspectos que a ciência física aborda sobre o mundo são estritamente limitados, e justamente porque são limitados é que os seus termos podem ser perfeitamente definidos. Isto quer dizer que quanto mais exato, objetivo e perfeitamente definido nos seus detalhes estiver no discurso, mais ele depende, para ser verdadeiro, de um recorte intersubjetivo das percepções dos vários indivíduos que estão envolvidos nessa operação, de tal modo a garantir que todos estão olhando apenas para aqueles mesmos aspectos repetitivos que estão sendo olhados para os outros. Vocês já viram algum universo assim? Alguém já existiu num universo assim? Não. Isto aí só pode existir, vamos dizer, num tratado de ciência. Então significa, o discurso das ciências nunca tem nada a ver com o mundo objetivo. Ele tem que haver sempre com o recorte intersubjetivo. E é precisamente por isto que ele pode ter aplicabilidade técnica. Porque a aplicabilidade técnica depende precisamente de que certos processos observados sejam isolados dos processos que podem se mesclar com eles, tá certo? E atrapalhá-los. Por exemplo, se você constrói, vamos supor, um motor à explosão, tá certo? Bem, o motor à explosão pode ser afetado por 1 milhão de fatores que não tem nada a ver com a lógica interna do motor à explosão. Ele pode ser afetado, por exemplo, por um raio que cai ali. Ele pode ser afetado por, vamos dizer, um motorista inepto que bata o carro num poste. Tá certo? Ele pode ser afetado por uma chuva. Ele pode ser afetado pela corrosão, pelo tempo. Nenhum desses outros processos pode ser explicado pelos mesmos princípios que explicam o motor à explosão. E são fenômenos totalmente externos e totalmente heterogêneos. No mundo real, todo e qualquer motor à explosão funciona sujeito a todos esses fatores e uma infinidade de outros. Não é isto? Entre os quais, digamos, a indisponibilidade dos materiais. Quer dizer, você não tem um minério bom para você selecionar os materiais, então você faz com um minério de segunda qualidade e o motor quebra depois de 6 meses de uso. O que isso tem a ver com os princípios do motor de explosão? Nada. Então, esses princípios são abstrativos, eles separam somente de todos os fatores envolvidos, tá certo? No processo, eles separam somente aqueles que correspondem à lógica interna do conceito de motor à explosão. Quando que isto pode ser objetivo? Eu digo, jamais. No mundo objetivo, todos os fatores estão presentes, sempre. Pode haver uma ciência que leve em conta todos esses fatores ao mesmo tempo? De maneira alguma. Porque o mundo assim concebido, vamos dizer, com todos os processos simultâneos, tá certo? Homogêneos e heterogêneos atuando ao mesmo tempo, esse é o mundo concreto, esse é o mundo objetivo no qual vivemos. E isto não pode ser abarcado por ciência nenhuma, e digo mais, nem pelo conjunto delas. Porque na medida em que você... Por exemplo, eu quero fazer aqui uma interciência, então eu pego aqui 20 ciências e começo a cruzar os resultados delas. Eu digo, epa, peraí, mas o cruzamento dos resultados garante a coerência
entre os métodos e conceitos usados? Não, não garante de maneira alguma. Quando você faz isso, você junta os resultados de duas ciências, sem ter unificado essas duas ciências desde a sua base teórica, ou seja, sem ter desenvolvido conceitos comuns, que valham para as duas ao mesmo tempo, o que você está fazendo é justamente somar fatores heterogêneos. Então, esse resultado jamais será científico. Ele pode ser um resultado técnico, sem dúvida, mas não é um resultado científico. Por quê? Porque ele não remete ao mesmo corpo de princípios explicativos. Tá certo? A ideia de uma ciência universal que possa reduzir todo o universo a um mesmo corpo de princípios explicativos é uma ideia totalmente autocontraditória. Vamos dizer, ela não vai, mesmo supondo-se que se chegue, vamos dizer, a famosa teoria geral, que se quer chegar na física, essa teoria apenas unificará duas teorias existentes, que são a relatividade e a física quântica, e deixará de ter alcance sobre uma infinidade de outros processos causais. Quer dizer, a ideia de reduzir tudo a 4 ou 5 princípios é uma ideia utópica, tá certo? E o curioso é que muitas pessoas raciocinam como se esta ciência unificada já existisse e como se já se possuísse a explicação universal de todos os processos. Quer dizer, o sonho, a aspiração de chegar a essa teoria unificada geral funciona em muitas cabeças humanas como se garantisse já a posse desta ciência e já fornecesse aos seus praticantes a explicação de tudo o que acontece no mundo. Muitos raciocinam assim, eles sabem que não é assim, mas continuam raciocinando na base de que a teoria geral é uma realidade. Ela pode ser uma realidade daqui a 1 século, 2 séculos, 3 séculos, 900 séculos, mas ela já dispõe da autoridade de uma teoria universalmente explicativa. Então, o que nós estávamos dizendo aqui, um discurso que seja totalmente separável do sujeito que o emite e que seja uniforme em todas as bocas que o pronunciam, ele requer a perfeita definição de todos os seus termos. De modo que um termo seria esclarecido por todos os outros. Tá certo? E isto, naturalmente, só é possível se os objetos a que esses termos se referem tiverem sido separados do mundo concreto e perfeitamente definidos nos seus aspectos essenciais. Ora, os seus aspectos essenciais não são os seus aspectos existenciais, portanto não são os seus aspectos reais. O que nós dizemos que pertence à essência de um objeto é apenas aquilo que faz com que ele seja ele mesmo, quer ele exista ou não. As condições necessárias para a sua existência nunca estão dadas na mera essência, a não ser que se trate da essência divina. Quer dizer, Deus é o ser absoluto, onipotente, infinito, etc, etc. Então, por aquele famoso raciocínio de São Anselmo, ele tem que existir necessariamente. Mas, tirando essa definição de Deus, não há nenhum outro objeto cuja essência implique necessariamente a sua existência, e menos ainda um objeto cuja simples definição, cuja simples essência, preencha já todas as condições possíveis para a sua existência. Isso não existe, de maneira alguma. Tá certo? Então isso quer dizer que só pode haver ciência mediante o recorte abstrativo. E o recorte abstrativo só vale para o grupo intersubjetivo que realizou as mesmas operações, que concorda com todos os passos dados e com o método de verificação, etc, etc. Tudo isso sujeito a discussões sem fim, evidentemente. Então, a ideia de que as ciências nos dão uma descrição do mundo objetivo pressupõe que o mundo objetivo é composto de aspectos absolutamente separados e incomunicáveis. Ora, nós sabemos que a vida não é assim. Por exemplo, se você estudar o corpo humano sob o aspecto da sua fisiologia e patologia, você ficar sabendo tudo a respeito, tá certo? Você pode daí tirar as conclusões econômicas para dizer se o indivíduo está recebendo se ele tem acesso à alimentação correta, se ele está exposto, vamos dizer, a um ambiente
vamos dizer, fisicamente hostil e assim por diante? Não. A fisiologia não pode te dar tudo isto. Mas nós existimos no meio de tudo isto. Tá certo? Portanto, para você, seria impossível você até fazer um diagnóstico de um paciente sem você saber nada da condição socioeconômica em que ele vive e do lugar onde ele vive, dos fatores geográficos, geológicos, geotérmicos, ecológicos, etc. Nós vivemos justamente no entrelaçamento inseparável de todos esses fatores. E nenhuma ciência pode abrangê-los. Portanto, o mundo objetivo é precisamente o mundo concreto, o mundo onde todos os fatores estão presentes ao mesmo tempo, inseparavelmente. Ao passo que a ciência começa precisamente no instante em que você consegue separar um fator. Então nós vamos, aqui na análise que faz o Hermann Broch, já tem alguma coisa que está errado. Ele acha que a ciência, a filosofia, se ela pretende ser uma ciência, ela teria que nos fornecer um discurso universalmente válido, matematizado. Ora, o discurso que fosse matematizado seria totalmente independente do sujeito que o pronunciou. A fórmula matemática é a mesma. Ela pode ser repetida igualzinha nos livros de milhões de autores. Tá certo? E, portanto, não haveria, por assim dizer, no discurso filosófico nenhuma dificuldade de interpretação. Nós não precisaríamos perguntar o que o sujeito quis dizer com isto. Num discurso científico, tudo que o sujeito quis dizer está dito, definido e claro para todos. Tá certo? E isso só é possível, justamente, graças ao recorte abstrativo. Não é isso? Dizer que a filosofia pretendeu chegar a este ponto, ou seja, dizer que para ela cumprir o seu objetivo de ciência, ela precisaria se matematizar inteira, é supor que é possível um discurso inteiramente matematizado sobre a totalidade do existente. Isto é autocontraditório. A totalidade do existente não pode ser definida. Você é capaz de imaginar, vamos dizer, um vocabulário onde esteja definido de antemão e de maneira exata todos os entes, todos os processos, todos os fatos, todas as condições, todos os acidentes. Isto é obviamente impossível. Ou seja, não há uma ciência exata da totalidade. A totalidade é onde nós estamos. O que pode haver, no máximo, é alguma adequação racional entre o ser humano e essa experiência da totalidade. Isto é o máximo que é possível chegar. Ou seja, a mente humana ela pode se adaptar de tal modo à circunstância total que, até certo ponto, ela obtenha dentro dessa totalidade um posto de observação privilegiada que lhe permita entender vários processos que chegam ao seu conhecimento. Às vezes isso é exposto como uma espécie de harmonia cósmica ou uma sabedoria. Quer dizer, aquele indivíduo ele se desenvolveu de tal modo que a sua psique, a sua interioridade está bem ajustada, bem adaptada ao meio, não só ao meio físico imediato, mas ao meio cósmico na sua totalidade e ao meio espiritual que o circunda, de maneira que é como se ele estivesse no centro da realidade e teria chegado aí, vamos dizer, ao cume da sabedoria. Vamos dizer, como Moisés no alto do Sinai. Eu digo, mas este homem saberia tudo? Ele teria o domínio intelectual da totalidade? Jamais. Ele, graças à sua centralidade, à sua posição harmônica no conjunto, ele teria simplesmente uma compreensão realista e adequada dos processos que chegassem ao conhecimento dele. Ou seja, ele entenderia as situações que ele está vivendo. Entenderia, naturalmente, melhor do que os outros. Por exemplo, quando Moisés desce
do Monte Sinai e encontra o seu irmão e os seus amigos cultuando o bezerro de ouro, ele sabe que eles saíram de dentro da ordem, mas eles não sabem. Né? Ou seja, ele tem uma visão da ordem que é mais adequada e mais realista do que a deles. Eles acreditam, vamos dizer, numa conexão, vamos dizer, entre aquele bezerro de ouro e os processos naturais. E Moisés sabe que isso não existe. Ele sabe que a única fonte dos processos naturais é aquele que ele encontrou lá em cima. E que ele não pôde nem enxergar, porque Deus lhe diz, ninguém me viu e saiu vivo. Então, isso quer dizer que esse homem que chegou, vamos dizer, no topo da sabedoria, ele não enxergou a resposta última de todas as coisas. Né? Ele somente soube que ela existia. E, a partir do momento que ele chega lá, quem é o fator ativo? É a inteligência de Moisés? Não. É a palavra do próprio Deus que se dirige a ele. Né? Então, por assim dizer, Moisés até pergunta para Deus aquilo que Deus quer que ele pergunte. Quer dizer, a iniciativa está totalmente na mão do próprio Deus. Né? Então, isso é exatamente o contrário de uma posse intelectual da realidade. Aquilo se aproxima, vamos dizer, de uma... O que Moisés teve no Monte Sinai foi uma percepção imediata, não uma posse intelectual. Percepção imediata pode ser de uma coisa que você não compreende absolutamente. Pode ser algo que você enxerga nitidamente, mas você não sabe o que é. Então, toda percepção imediata é assim. Né? Então, isso quer dizer que a descrição que Hermann Broch faz do estado de coisas na filosofia naquele momento, ela não corresponde à realidade, mas ela corresponde a uma impressão a que os indivíduos chegaram após vários anos de esforço no sentido de criar, vamos dizer, a Enciclopédia Geral das Ciências tal como tinha concebido o Bertrand Russell. Ou seja, é a metalinguagem de todas as ciências. Aqui estão todos os termos científicos, todos eles definidos, e com isso unificamos o discurso de todas as ciências. Nós sabemos que esse projeto deu errado. O próprio Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein já é a confissão de que deu errado. Porque ele disse, epa, nós vamos indo aqui na definição dos termos, de repente nós esbarramos no indizível. Nós não vamos conseguir dizer isso, nós sabemos que existe, mas não podemos dizer. Então, você veja, dali para diante, Wittgenstein tomou um rumo completamente diferente. Ele desistiu desse projeto de criar a linguagem científica unificada e passou o resto da sua vida analisando termos da linguagem corrente, frequentemente de uma maneira inconclusiva e às vezes bastante confusa. Mas era assim que as coisas estavam para um certo grupo de filósofos. Vocês não podem esquecer que uma boa parte da filosofia neopositivista surge na Alemanha e se desenvolve bastante na Áustria, em Viena, respectivamente com Hans Reichenbach e o Moritz Schlick, né, e que, vamos dizer, o próprio Wittgenstein é um filhote espiritual de Viena, como também Hermann Broch é um herdeiro espiritual de Viena. Então é evidente que ele recebeu o impacto desta experiência vivida por estes filósofos, né? Experiência então que se expressa nessa frase final do Tractatus Lógico-Filosóficos, que é a constatação da presença do indizível. Né? Bem, daí Hermann Broch diz, aquilo que não pode ser dito em termos de lógica matemática, talvez possa ser dito em uma linguagem
poética. O que é a linguagem poética? É a linguagem plurisensa, a linguagem que tem muitos sentidos superpostos, não necessariamente incoerentes entre si, e sempre de algum modo articulados uns com os outros, mas de tal maneira que você não possa decidir qual daqueles sentidos é precisamente o adequado, porque eles estão muito ligados uns aos outros pelos nexos de analogia, semelhança, simpatia, etc, etc. Então isso quer dizer, por exemplo, que um poema pode ter vários significados conforme os seus vários leitores, conforme a experiência real dos vários leitores que eu leio. Mas esses significados não são totalmente arbitrários, eles têm uma coerência uns com os outros. Tá certo? No mesmo sentido em que duas pessoas observando um mesmo conjunto de fatos, vivendo as mesmas experiências, podem expressar esse conjunto em frases totalmente antagônicas. Por exemplo, eu estava lendo agora mesmo o relato do Eugene Lyons, que ele foi correspondente do jornal americano em Moscou na década de 20, 30. Então, ele observou ali o começo da construção do socialismo. E ele mesmo reparou que, pesando os vários fatores que ali estavam em jogo, quer dizer, aquele imenso esforço de criação de um regime novo, de criação de uma sociedade utópica, tá certo? Com todo, vamos dizer, o entusiasmo e toda a participação afetiva de milhões de pessoas nesse projeto, e ao mesmo tempo uma miséria desgraçada, um morticínio, repressão. Bom, tudo isso era tão confuso que as pessoas descreviam a situação com frases perfeitamente contraditórias. Quer dizer, aquilo era, vamos dizer, o progresso do socialismo era o fracasso do socialismo. Eu digo, bom, podia ser uma coisa ou outra, conforme o ângulo pelo qual você olhasse. Por que era assim? Porque o progresso e o fracasso, o sucesso e o fracasso, estavam misturados naquele complexo de fatores. E ninguém sabia exatamente qual iria predominar depois. Isso quer dizer que aquele aspecto contraditório estava presente no próprio complexo de fatos que você estava observando. Tá certo? Então, isso quer dizer que entre o indivíduo que suponte dois observadores estrangeiros, igualmente sinceros, igualmente honestos, ninguém está levando dinheiro da KGB, nem coisa nenhuma, tá certo? E que um descreve de uma maneira, outro descreve da maneira contrária. Você vai ver que entre essas duas narrativas existem pontos de convergência. E com base nesses pontos de convergência é que aí você pode praticar a dialética de Aristóteles, tá certo? E ver qual é o fundamento comum da divergência. Ou seja, a divergência se articula sobre pontos que são unânimes e que correspondem, então, vamos dizer, à convergência dos dois ângulos de visão sobre um mesmo corpo de fenômenos. Não é isso? Então, isso é a mesma coisa que dizer, esta situação só poderia ser descrita mediante uma contradição. Porque, por ser ela própria contraditória, e por não estar, vamos dizer, ao alcance de nenhum ser humano, reduzi-la à unidade de uma explicação unívoca. Tá certo? Então, isso quereria dizer que nós aí apelamos a uma linguagem poética? Não. Porque desse tipo de descrições, por exemplo, de uma situação político-social, faz parte um esforço de esclarecer os termos que você está usando. Esclarecê-los e não defini-los, preste atenção. Existem termos que não podem chegar a uma definição unívoca, mas que podem ser explicados ou explicitados mediante a tomada de consciência das tensões e contradições a que aquele termo se refere. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal,
Siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!